Irmãos, hoje nós iremos concluir, se Deus permitir, o estudo que nós vimos fazendo aí já há alguns meses do Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João. E eu queria que você abrisse aí em João capítulo 21 e mantivesse a sua Bíblia aberta. Esse capítulo trata de um de uns episódios mais conhecidos, mais comentados da Bíblia, que é onde Jesus faz a famosa pergunta a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Eu tinha um amigo que o nome era Pedro. Às vezes quando eu falava, Pedro, tu me amas? Ele ficava numa raiva, porque o cara ouço isso desde criança. Você vem com essa pergunta boba, né? Mas queria que a gente refletisse sobre algo interessante em cima desse capítulo. João, capítulo 21. Já adiantando, os irmãos sabem do que se trata esse capítulo. Capítulo onde João registra esse último aparecimento de Jesus para os discípulos no Evangelho de João, onde Jesus encontra os seus discípulos pescando novamente. Jesus chama eles para ali, acontece algo extraordinário mais uma vez. E Jesus começa essa conversa com Pedro, que é tão conhecida por nós. E a pergunta que eu queria fazer a vocês é, levando em consideração a maneira como a gente vê Pedro liderando a igreja em Atos, levando em consideração todo o histórico de Pedro, minha pergunta é, se esse encontro não tivesse acontecido, não tivesse sido registrado, se tivesse acontecido, mas não tivesse sido registrado, como nós iríamos olhar para o apóstolo Pedro liderando a igreja? Já parou para pensar nisso? Como nós iríamos olhar para Pedro se esse episódio não tivesse sido registrado? E esse capítulo vai trazer algumas coisas interessantes. O que o texto nos revela sobre Cristo. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês nessa noite. Primeira coisa que esse texto nos traz a respeito de Cristo é o seguinte: Cristo é o nosso provedor. Vamos ler a primeira parte do capítulo? Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então disse-lhe, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram ao barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e igual modo o peixe.
e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, Cristo é o nosso provedor. Cristo é aquele que intervém quando as coisas não estão indo bem. E quando as coisas estão indo bem é porque Ele está conduzindo todas as coisas. Uma das maiores dificuldades que nós temos em confiar em Deus no meio da tempestade é porque no meio da tribulação a gente se dá conta que a gente não tem o controle das coisas. E isso é desesperador para a gente. Quando as coisas estão indo bem, a gente começa a chegar a algumas conclusões. Quando tudo está indo bem financeiramente, fala, nossa, mas eu sou um cara cuidadoso. Eu sou uma mulher cuidadosa, eu sou uma mulher precavida. Eu passei minha vida economizando. Eu não gasto com besteira. Tudo que eu faço, eu penso bastante antes de fazer. E a gente começa a concluir que a nossa vida financeira está bem porque a gente sabe administrar o nosso dinheiro. A gente começa a concluir que o nosso casamento está bem porque nós somos bons maridos, boas esposas. A gente sabe lidar com os problemas. Começamos a concluir que a nossa vida familiar está bem porque eu sou uma pessoa muito dedicada à minha família. Só que quando tudo isso desmorona na nossa frente, a gente começa a se perguntar, Deus, cadê o Senhor? Porque a gente perde essa sensação. A gente perde essa percepção, a gente descobre que nós não estamos dando conta. Se nós somos tão bons, por que é que a gente não consegue reverter tudo com a nossa própria força? E é nesse momento que Deus deixa as coisas desandarem, para Ele poder entrar em providência e fazer maravilhas na nossa vida que nos fazem olhar para Ele e falar assim, Deus, se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. O Senhor é aquele que transforma o nosso fracasso em sucesso. E todos nós aqui temos histórias para contar, de dificuldades que a gente passou. E a gente olha para trás e fala assim, Deus, o Senhor foi misericordioso comigo. O Senhor agiu com poder sobre a minha vida. Na história da minha família tem algo que eu não tenho como esquecer isso. Certa vez, meu pai se mudou, a gente morava em Wagner, uma cidadezinha do interior da Bahia, como se fosse uma região tipo Pirinópolis, né? Muita cachoeira e tal. E minha família havia falido, e a gente se mudou para João Dourado. E foi a cidade onde eu morei a maior parte da minha vida. Quando o pessoal pergunta, você é de onde? Eu falo de João Dourado, mas aí eu vou explicar a história. E meu pai, com muito custo, tentou se reerguer financeiramente. E ele estava trabalhando em sociedade, plantando com o rapaz, e aí ele decidiu plantar sozinho. E o primeiro dinheiro que ele pegou de investimento, ele resolveu plantar melancia. Plantou melancia, todo animado. E essas melancias começaram a crescer, ficaram grandes, bonitas. E meu pai falou, não, vamos ver se essas melancias realmente prestam. Gente, a melancia era linda por dentro e por fora, mas não tinha doce nenhum. A melancia era tão ruim que os cavalos que tinham nas roças lá, quando conseguiu pular a cerca, só mordia uma vez, não comia mais. E meu pai começou a entrar em desespero. Falou, quem vai comprar essas melancias? E bota adubo, e bota isso, bota aquilo, e nada. E meu pai, com muita dor no coração, ele falou, não acredito que todo o meu investimento vai ser jogado fora. Eu vou ficar devendo, eu não vou conseguir pagar os trabalhadores, não vou conseguir pagar o empréstimo que eu fiz para poder plantar. E agora? Meu pai já tinha preparado até já um gradão para poder destruir a roça, né? Passar por cima e ver o que é que ia fazer. E um dia antes dos trabalhadores fazerem isso, meu pai ajoelhou no meio da roça e falou, Deus, Tu és um Deus de poder. Eu creio no Teu poder, eu creio no Teu milagre. E eu preciso de um milagre. Esse é o momento que eu preciso ver o Senhor agindo na minha vida.
e revertendo essa situação. O Senhor sabe da minha condição, o Senhor já sabe o que eu já passei com a minha família, o Senhor já sabe o que eu já fiz a minha família passar. Deus, eu não queria passar por isso tudo novamente. Eu confio no Senhor. E ele chegou para os trabalhadores e falou, ó, deixa a roça aí, não mexe não passa o gradão, deixa do jeito que está. Eu vou dar um tempo aí. Meu pai foi embora para casa, no outro dia meu pai voltou para a roça, olhou para aquela plantação de melancia e resolveu partir uma melancia. Quando ele chupou a primeira melancia, ele falou, não é possível. Parece que tinha açúcar na melancia. Aí ele chamou o trabalhador e falou, rapaz, vai pegando melancia de tudo quanto é lugar da roça aí, para ver se estão prestando. Um trabalhador abria, Aliomar, rapaz, essa aqui tá boa, viu? Essa aqui tá boa. Gente, eles partiram umas 15 melancias à tarde. Todas estavam doces. E eu lembro, eu criança com 7, 8 anos, indo para a feira vender melancia. Como tinha muita, tinha gente que comprava 2, não dava para carregar mais, ia em casa, voltava para pegar mais na feira. E aquele dinheiro foi a salvação naquele momento. Deus, o Senhor Jesus, Ele é o nosso provedor. Nós precisamos confiar nisso. Deus, Ele deixar a gente passar por esse tipo de circunstância, para a gente olhar para Ele e enxergar a mão dEle intervindo nas nossas vidas. Deus é aquele que muda a nossa família quando a gente já não enxerga mais esperança, quando a gente já não vê solução. E o interessante é que esse episódio é exatamente igual quando Jesus encontrou os discípulos pela primeira vez. Os discípulos haviam passado a madrugada pescando, homens experientes que conheciam aquele lugar ali como ninguém, mas que toda a experiência deles não foi o suficiente para poder ter uma noite de pesca com sucesso. E Jesus chega e fala, ó, joguem as redes ali. E eu tenho certeza que naquela noite que os discípulos estavam agora, já depois que Jesus morreu e ressuscitou, estavam ali pescando e nada saía daquele mar. Eu tenho certeza que eles lembraram. Certamente comentaram um com o outro, rapaz, vocês lembram a primeira vez que Jesus nos chamou? Que a gente passou a noite igual estava aqui, sem achar nada. E ele chegou para a gente de manhã cedo e falou, ó, joga ali as redes. E a gente conseguiu pegar peixe. Eu fico imaginando esse diálogo deles. Algumas pessoas questionam, né, se aqueles discípulos, o que eles estavam fazendo era certo ou errado, porque Jesus havia tirado os discípulos daquele ofício de pesca. Alguns comentaristas bíblicos falam que aquele era o meio de sustento deles, enquanto Jesus não tinha dado uma ordem mais específica, o que eles estavam fazendo era justo, não tinha problema nenhum pescar. Só que outros acreditam que aquilo foi um momento de fraqueza, foi tipo assim, nada deu certo, vamos voltar para a pescaria. Mas ali eles estavam frustrados. E quando Jesus chega, diz que os discípulos veem alguém na beira da praia, mas não identificam. Depois Jesus pergunta, ó, tem alguma coisa para comer? Essa expressão que Jesus usa aqui, Jesus está perguntando se tem alguma coisa para vender. Vocês pescaram algum peixe que eu quero comprar, eu estou com fome. E ele só diz o seguinte, não. Sabe aquela resposta de já quem está cansado? Não, não dá explicação nenhuma. Não, não pescamos nada. E aí João fala, Pedro, é o Senhor. Depois que manda pescar do outro lado, que os peixes começam a serem apanhados, eles descobrem que era Jesus. Muitas vezes no meio da tribulação, o Senhor está nos dando direção, o Senhor está mostrando coisas e a gente não reconhece que o Senhor está intervindo e agindo. Porque o nosso desespero é tanto que a gente perde isso de vista. E quando aqueles discípulos saem do mar, já tem peixe na brasa. Ou seja, os discípulos não comem dos peixes que eles pescaram. Jesus já estava com peixe e pão pronto para eles. Jesus providenciou a pesca em abundância e providenciou o de jejum daqueles homens. E mostra como aqueles homens dependiam de Jesus. E da mesma maneira, irmãos, nós dependemos de Jesus em todas as coisas. Ele é aquele que provê tudo em nossas vidas. E por isso a gente precisa confiar nele. Amém?
Segundo lugar, a segunda coisa que o texto nos fala a respeito de Cristo é que Cristo é o nosso restaurador. A partir do verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Essa é a famosa pergunta. Pedro, tu me amas? Segundo lugar, irmãos, Cristo é o nosso restaurador. Ele é aquele que pode nos restaurar. Como eu falei no início, vocês imaginam como seria a nossa perspectiva de Pedro? Como nós iríamos olhar para Pedro se a gente não soubesse disso aqui que aconteceu? Que Jesus fala: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E é interessante porque Jesus faz exatamente, aqui é como se fosse uma cura da memória, uma cura no coração de Pedro. A gente sabe que Pedro era o líder dos discípulos. Tudo que Pedro falava, aqueles discípulos acabavam acompanhando Pedro, tanto que Pedro fala: vamos pescar. Os outros falaram: vamos. Então Pedro era quem tinha uma palavra de autoridade entre eles. Mas Pedro havia negado Jesus. E esse acontecimento se espalhou. Você imagina para Pedro a vergonha que foi. O discípulo aquele que se colocava à frente: Jesus, eu sou aquele que estou disposto a morrer por ti. Que cantava de galo, como a gente costuma dizer, né? Chegou na hora H, negou Jesus. Você imagina como é que ficou a credibilidade de Pedro como referência. Jesus ele faz a seguinte pergunta. É interessante a gente analisar alguns detalhes aqui. Verso 15, mais uma vez. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Vê que Jesus primeiro ele chama Pedro de Simão, não chama de Pedro. Que era o nome que ele deu depois para Pedro. Como se aquilo identificasse uma nova fase na vida dele. Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Sabe o que é que Jesus está dizendo? João, Pedro, aliás, você me ama mais do que esses outros discípulos? Por que essa pergunta? A gente precisa lembrar de algumas coisas. João capítulo 13, verso 37, se os irmãos puderem voltar um pouquinho. João 13, 37. Vamos lendo a partir do 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus estava falando a respeito da sua morte. Respondeu Jesus: para onde vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Outro texto, Mateus capítulo 26, verso 33. Para a gente entender a pergunta de Jesus, isso é importante a gente olhar. Mateus 26, verso 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro estava falando aqui a respeito dos seus colegas de ministério. Jesus mais uma vez fala: eu vou morrer, eu vou passar por isso, vocês ainda não podem passar por isso. E Pedro fala: Jesus, ainda que todos os discípulos fujam
e não tenho coragem, eu estou disposto, e eu terei coragem de morrer por ti. Ou seja, ele estava dizendo, o meu amor por ti é muito maior do que o amor que os outros discípulos têm. E aí Jesus pergunta o quê? Pedro, ama-me mais do que a esses outros? Você que disse que morreria por mim, que seu amor é maior do que de todo mundo, você me ama mais do que eles? Porque eles tiveram medo, eles fugiram, mas só você me negou. E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Gente, tem algumas, é o que o pastor Felipe estava falando uns dias atrás, o que a gente sempre vê alguns pastores falando, a tradução bíblica, a gente acaba perdendo algumas coisas. Porque quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus usa uma palavra específica a respeito do amor. A palavra ágape, que é um amor supremo, um amor de quem realmente se dá. E ele faz essa pergunta, Pedro, tu me amas de todo o teu coração? O amor que te faz morrer por mim, o amor que te faz sofrer por minha causa? E quando Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo, ele já não usa a mesma palavra. A palavra que ele usa é uma palavra que é tipo assim, eu te considero muito. Eu tenho uma amizade e um carinho muito profundo por você. Então ele não responde o que Jesus queria ouvir. É como se Jesus falasse, Pedro, tu me amas. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito de você. Né? E aí Jesus faz a segunda pergunta. Verso 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Aqui ele já não inclui os outros. Jesus não pergunta novamente, tu me amas mais do que os outros discípulos? Falou, tá bom, Pedro, já que o seu amor pode não ser maior do que os dos outros discípulos, você falhou. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você realmente me ama, Pedro? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que ele fala de novo, ele não responde com a mesma palavra, amor, que Jesus havia perguntado. Sabe quando aquele casal, a menina fala para o namorado, fala, eu te amo, você me ama? E o cara, sem querer mentir, ele fala assim, você sabe que eu sou louco por você, mas ele não quer usar a palavra amor, porque ele sabe que a palavra amor é muito pesada. Sabe que eu sou louco por você, eu gosto de você, mas a palavra amor é como se Pedro não quisesse usar essa palavra. É o que ele está dizendo. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de você, né? Como se fosse essa a resposta. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E agora Jesus usa a mesma palavra que Pedro vem usando. É como se Jesus estivesse questionando o amor de Pedro. Pedro, até esse gostar que você está dizendo que gosta, realmente isso é verdade? Imagina para Pedro, aquilo foi uma exposição muito grande. Jesus questionar o amor de Pedro diante de todo mundo. A resposta de Pedro. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela primeira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E sempre Jesus respondia isso, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Porque no momento em que Pedro negou Jesus, ele abandonou o ministério. Ele falou, não sirvo mais para isso. E da mesma maneira como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus fez Pedro confessar o seu amor por ele 3 vezes. E o interessante é a maneira como Jesus continua essa conversa. No verso 18, Jesus diz o seguinte, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus ele faz o seguinte, Pedro, você disse que me ama. E quando Pedro se entristece e fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, é como se Pedro tivesse
fazendo aquela oração que a gente faz de vez em quando. Fala, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Deus, mas eu sou tão fraco, Pai. Eu constantemente estou caindo, eu estou pecando, Deus tem misericórdia da minha vida. Como se Pedro estivesse falando isso para Jesus. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu falhei. E Jesus restaura o ministério e fala, Pedro, o que eu te chamei para fazer, eu continuo te dizendo, você deve cumprir o meu chamado. Não foi porque você errou que eu te joguei na lata do lixo. Eu quero você no ministério, Pedro. E ele começa a falar, Pedro, quando você era moço, você fazia o que você queria. Você te cingia, você botava a sua roupa, você ia para onde você queria. Mas vai chegar um dia, Pedro, que outro te cingirá, que você terá as mãos levantadas. E esse termo, irmãos, mãos levantadas, foi muito usada na história da igreja no início, para a crucificação. Jesus estava dizendo, um dia você será crucificado. Um dia você me negou, Pedro, mas você se tornará alguém tão comprometido com o Evangelho, que um dia você irá morrer por mim. Tudo aquilo que você disse, queria fazer, você não deu conta de fazer. Um dia você me glorificará, entregando a sua vida pelo Evangelho, por pregar a palavra. Gente, isso não é lindo? Engraçado porque no verso 18, Jesus, quando ele fala que Pedro vai negar, ele fala, em verdade te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. E agora Jesus fala, em verdade te digo, que um dia tu morrerás de verdade por mim. Em abril, eu voltei para a Bahia para poder passar por aquele processo todo no presbitério, que a igreja presbiteriana tem, né? Para ser avaliado e ser licenciado. E no dia que eu fui licenciado, um pastor foi restaurado ao ministério. E foi algo muito lindo. Porque foi um homem que pecou, foi disciplinado, saiu do ministério, passou anos encostado, na cinza, um homem ficou acabado emocionalmente, machucou muito a família dele. Mas aquele homem entrou num processo de cura. Deus começou a restaurar a vida daquele homem. E no dia que eu fui licenciado, aquele homem estava voltando para o ministério. Deus não descarta nenhum dos seus filhos. A gente tem muitas vezes a síndrome do filho pródigo. Quando a gente peca, quando a gente faz algo que desagrada a Deus, que a gente tem consciência de que a nossa imagem foi ferida por causa disso, que nós não demos bom testemunho, a gente pensa igual o filho pródigo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas não mais como filho. Eu vou voltar como empregado, eu vou fazer o que os empregados fazem, eu não sou mais digno do ministério. Eu não sou mais digno de fazer o que eu fazia na igreja por causa do meu erro, do meu pecado. E Jesus fala, epa, não é assim não. Eu te chamei para isso, você vai ser restaurado, você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Você não vai ser rebaixado de patente por causa disso, não. E a gente se sente assim de vez em quando. Quando a gente faz uma besteira, quando a gente dá mau testemunho para a família, a gente sabe que fez algo muito terrível. A gente começa a falar, não dá mais para viver como eu vivia antes na igreja. Não quero liderança, eu não quero me envolver com nada, eu quero só sentar no banco, vir nos cultos, tal, ir para casa, porque eu não sou digno mais de me envolver no ministério, eu não sou mais digno de estar à frente de nada. Mas Deus Senhor Jesus é aquele que nos restaura. E foi isso que ele fez com Pedro. E a gente vê essa marca forte da restauração de Pedro na vida dele, em Atos. Um homem que negou Jesus, se levanta como líder dos apóstolos, e enfrenta aquela dificuldade que foi o primeiro século, de oposição, de lutas passadas por amor a Cristo. Amém? Terceiro e último lugar, para a gente encerrar rápido. Cristo é o nosso provedor, Cristo é o nosso restaurador, Cristo é o nosso Senhor. Verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Ou seja, Jesus falou, Pedro,
vai acontecer isso contigo. Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou, eu não sou digno de morrer, igual o Senhor morreu. E Jesus, depois de falar isso, você vai glorificar o meu nome. Fala, Pedro, segue-me. Só que Pedro entendeu aquilo de maneira literal. Vamos continuar o texto. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se inclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Ou seja, o que foi que aconteceu? Jesus falou, Pedro, segue-me. No momento que Jesus fala, segue-me, Jesus levanta e sai, e Pedro levanta e vai também. Quando Pedro vai caminhando, João começa a seguir. E Pedro, como sabia que Jesus amava muito a João, e pergunta, Senhor, e esse, como é que vai morrer? Né? Como é que vai ser o fim deste aí que está vindo? E aí Jesus responde, verso 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E aí começou a ouvir o boato de que João não iria morrer, que João ia permanecer vivo até Jesus voltar. Então, só que o que Jesus estava dizendo é o seguinte, Pedro, se eu quiser deixar João vivo por mais 2.500 anos, é problema meu, João. Quanto a você, segue-me. Eu sou o teu Senhor. Você precisa tomar minha palavra como referência para a tua vida e se submeter a ela. Vem e segue-me. Cristo é o nosso Senhor. E quando a gente entende isso, a nossa vida passa a caminhar sempre em submissão, em procurar a vontade dEle, entender que mesmo a gente não se achando digno de determinadas coisas, a ordem do Senhor para as nossas vidas é segui-lo. E a gente não pode voltar atrás. Nós não podemos tentar negociar e argumentar com Deus, justificar a nossa distância, justificar a nossa inatividade por conta das coisas que aconteceram. A palavra de Jesus para nós é, vem e segue-me. O que eu te chamei para fazer, não abandones. É lindo ver a restauração de alguém. É lindo ver alguém retomando o trabalho, retomando a vida com Deus. E a gente precisa olhar para Deus e falar, Senhor, realmente eu sou falho, eu não sou digno de fazer nada para o Senhor. Mas eu sei que Tu és um Deus de restauração. Um Deus que tira o homem do pó, que restaura, que traz a dignidade novamente. E quando Deus faz isso, irmãos, é algo tão poderoso que a gente esquece até da vida da pessoa. Já vi tanta história como essa, de gente que tinha um passado podre, envergonhador. Mas a obra de Deus foi tão poderosa na vida daquela pessoa que você esquece do passado da pessoa. Fala, cara, quem imagina que fulano era assim? Gente, quem imagina que fulano fez isso um dia na igreja? Porque o arrependimento dele foi mais notório do que o pecado. E por conta do arrependimento, Deus restaurou. Então Deus é aquele que provê todas as coisas, que nos restaura e que tem o senhorio dele sobre nossas vidas. Amém?